Fala galera, de novo, tudo bem? Boa noite, aqui é o professor Marcelos. Vamos aí falando de novo de República Velha, que nós estamos na metade praticamente de alguns dos acontecimentos que você tem que entender para o Enem. E um deles, a responsabilidade é desse carinha chato que eu vou mostrar para vocês aqui, chamado Campos Sales, senhores. O Estado a serviço do café é a frase mais famosa do governo desse cara, certo? Ele entrou em 1898, certo? Praticamente o último presidente aí da era século XIX, tá? Inicia também o seu governo em 1902 e era o lindão. A mulherada amava ele. Dizem que da República Oligárquica ele e outro cara chamado Washington Luiz, que entra em 1927, certo? São considerados aí os homens mais bonitos desse período. Eu tô meio torto aqui, mas eu não sei o que que é. Eu vou caçar um jeito de melhorar, mas tá indo. Campos Sales ele é um homem da seguinte forma: ele pegou o governo do senhor Prudente de Moraes, né, pós-Guerra Fria, Guerra Fria, oi. Ele pegou o governo pós-Guerra de Canudos, certo? E ele tem um embrólio na mão, né? O Brasil ele está passando aí por algumas questões levantadas devido à alta dívida externa, os juros eram muito altos, tá? E ele precisava dar um jeito nisso. O produto do café precisava de um grau de investimento. E aí ele me aparece com essa proposta, senhores, que eu vou falar para você, o cara para assinar um negócio desse, você tem que ter coragem, hein? É um acordo financeiro chamado de funding loan, e é esse o termo que vocês têm que aprender, funding loan. E assim, funding loan não é necessariamente, senhores, o empréstimo que ele pede, é a forma que esse empréstimo é organizado para que o Brasil provavelmente o pague. Então, assim, o que ele faz? Ele está devendo lá para os Estados Unidos, ele está devendo para a Inglaterra, o café está em baixa devido a vários outros fatores, então ele precisa dar um jeito nisso. O que ele faz? Ele vai até os países da Europa, até a Inglaterra, ele vai principalmente nos Estados Unidos, e ele faz esse acordo financeiro com a dívida já existente, que vai receber o termo de funding loan. O primeiro passo que ele consegue é o seguinte: que a dívida externa que o Brasil possui, ó, vamos embora por partes para vocês entenderem, né? Para você ver como é que a coisa dele é doida. A primeira coisa que ele faz é um acordo para suspender o pagamento de juros da dívida externa. Isso não quer dizer que ele vai pagar todo mês. Isso quer dizer que vai acumular todo mês e ele não vai pagar, certo? Aí ele pede que esses juros sejam bloqueados, tá? Porque ele quer um novo empréstimo. Aí ele diz o seguinte, ó, bora lá. Ele tem uma dívida que ele pede o bloqueio temporário da cobrança de juros. Necessariamente o bloqueio temporário do pagamento desses juros. E ele pede um novo empréstimo. E desse novo empréstimo, ele pede que haja aí um não pagamento de juros durante 3 anos. Ou seja, você já tem uma dívida, tá? Eu já explico. Você já tem uma dívida e aí você vai lá e faz uma nova dívida. Aí você aceita que pede que a primeira dívida você pare de pagar os juros, mas eles vão continuar acumulando, e a segunda dívida que você só começa a pagar daqui 3 anos os juros, certo? E talvez também, tá? E as parcelas da dívida sejam divididas em 13 anos, aumentando mais ainda a dívida. Tá? A grande questão é, quando chegasse, ó, nós estamos em 1898, quando chegasse em 1911, o Brasil começaria a pagar aí 5%. Senhores, isso é uma loucura. Imagina você ter um carro, e aí você tem um carro com documento atrasado, você tem um carro com umas 10, 15 parcelas para acabar, você vai lá na concessionária e fala, olha, eu tenho aí um carro para poder pagar aí uma dívida de 15 parcelas, certo? Mas eu quero que vocês bloqueiem esse pagamento. Pode até acumular juro, pode acumular multa de pagamento e tudo mais, mas eu quero comprar um novo carro. Você não está conseguindo pagar nem o primeiro, velho. Aí eles te vendem o carro, olha que acordo legal. Eles te vendem o carro, certo? E fala para você, então agora você tem a dívida anterior, que daqui 3 anos começará a ser cobrada, mais uma nova dívida parcelada em não sei quanto tempo, certo? Com não com a cobrança de juros paralisada. Um dia essa conta vai chegar, cara, e vai chegar de uma forma cruel.
Mas o fundo de loan, o que ele faz? Ele consegue investir isso no café, certo? E aí, para o cara que está no café, é ótimo, porque ele vai pegar o dinheiro do governo sem precisar pagar naqueles anos seguintes, nos primeiros anos seguintes, o empréstimo. Então ele tem 100% de lucro para investir 100%, certo? Agora, de onde é que ele vai tirar dinheiro para poder cobrir os outros gastos? Ele aumenta o imposto do povo, certo? Ele diminui, ele aumenta os impostos, diminui empréstimos, contém o déficit público, aumenta o volume, controla o volume de créditos, ou seja, quem não é necessariamente rico não vai ter acesso a essas questões. E para compensar isso, ele começa a fazer o quê? Ele começa a distribuir aos poucos a dívida que os cafeicultores têm na população. Para compensar a queda nos preços de produtos nacionais, por exemplo, quebrando os pequenos empreendedores, os exportadores pressionavam para desvalorizar a moeda brasileira. Foi o que o Fernando Henrique Cardoso fez em 1998, certo? E aí o que acontece? Você desvalorizando a moeda externamente e não internamente, a moeda nacional, né, com mais moeda nacional e os produtos externos relativamente amenizados, você aumenta o poder de compra da elite porque o dólar vai aumentar e só quem tem dinheiro pode comprar. E a população, meu amigo, não, a população que se dá, quem mandou não nascer rico. Foi inventar moda, entendeu? Para eles a visão era essa, cara. Certo? E o fundo de loan, ele vai ficar pior, porque ele sai do governo, por exemplo, em 1902, transferindo totalmente os prejuízos desse acordo para os pobres. A população passou a pagar mais caro pelos produtos importados, certo? Os empresários lucravam, os pequenos produtores brasileiros quebraram, certo? Os impostos da população aumentou, tá? A libra esterlina dentro do Brasil se desvalorizou, então quem era brasileiro pequeno porte comprava produto lá fora quebrou também, entendeu? E quem era rico, meu amigo, se fez, né? Mas a dívida externa do Brasil cresceu demais, senhores. Por quê? Porque ele também começou a fazer o quê? A cobrar impostos em R$ 1.000 e juros em... Ó, pra você ver como é que o bicho é mala. Ele mexeu na moeda do Brasil, que era o R$ 1.000, e mexeu na moeda europeia, que era na época não era o dólar que era comercializado, era a libra esterlina da Inglaterra. Se você tinha impostos a pagar do governo, você pagava R$ 1.000. Mas se você tinha que comprar produtos de fora, você tinha que pagar em libra. Olha que danado, certo? E a dívida brasileira ia só aumentando e as empresas quebrando, entendeu? Esse cidadão, ele fez o que com isso? Ele controlou a inflação, beleza, porque você controla a inflação diminuindo o consumo. Ele equilibrou o orçamento, afinal de contas, ele não teve tanto prejuízo com o café e a população era obrigada a pagar os impostos mais caros para poder suportar isso. Ele valorizou aos poucos a moeda nacional vendendo para fora, porque quem conseguia vender para fora vendia em libra, que era mais caro. Quem tinha que comprar, certo? Era os pobres. E eles compravam pouco, certo? Deu uma organizada na economia, né? O que é o chamado saneamento financeiro, é arrecadação. E o pagamento de dívidas passadas dos cafeicultores, ou ele perdoou, ou ele ajudou a pagar. Então, assim, ele foi uma mãe para os ricos. Agora, o pobre, entendeu? Esse cidadão, fala para você. E ele sai em 1902 e entra esse cidadão aqui, que tinha, olha, esse é um cara que eu gosto dele, ele tinha, assim, uma visão totalmente diferenciada, tá? Esse cara se chama Rodrigues Alves, ou melhor dizendo, se chamava, e ele é o único presidente na história do Brasil a ganhar em 2 pleitos eleitorais distintos. Ele ganhou em 1902 e ele ganhou em 1918, e ele só não assumiu em 1918 porque ele morreu de gripe espanhola. Tá, deixa eu fechar aqui e abrir um outro videozinho para nós, senhores.